Olá, meus queridos, lição número 7, do dia 7 a 13 de agosto. Hoje, sábado à tarde, falando sobre descanso, relacionamento e cura. Estamos estudando sobre descanso em Cristo. E a cada lição nós vamos aprendendo coisas novas que vão nos ajudando na nossa vida pessoal e nossa vida cristã também. A lição dessa semana é uma lição espetacular que fala sobre o perdão. E o verso para memorizar está em Gênesis 45, verso 5, onde José disse aos seus irmãos: agora, pois, não fiquem tristes nem irritados contra vocês mesmos, por terem me vendido para cá, porque foi para a preservação da vida que Deus me enviou adiante de vocês. Então, o perdão se torna, assim, um elemento essencial em nossa vida cristã. E um pensamento cristão diz que o cristão deve lembrar que suas misericórdias, ou seja, a misericórdia que ele recebe, são muito maiores do que as misérias que ele tem. E que o perdão cura feridas abertas. Grande verdade. Por isso que quando olhamos para as pessoas que sofrem, assim, pela culpa, nós imaginamos sempre que o remédio assim, que cura esse sofrimento pela culpa é o perdão. Na grande maioria dos casos, o que cura a culpa, o ressentimento, a amargura é o perdão. Tanto que um jovem nos Estados Unidos foi acusado de ter violentado uma moça, e ela foi na polícia e foram mostrar algumas fotos e ela reconheceu o seu agressor. Mas na verdade o rapaz era inocente. Mas ele foi colocado preso numa cela e ficou, sabe quanto tempo? 38 anos. Ele foi colocado com 15 anos, saiu com 53. Dentro da cela ele conheceu o Senhor Jesus nos cultos que havia ali. Mas um escritório de advocacia especializado em DNA colheu todo o material que estava disponível daquele rapaz e da moça também, que havia sido violentada. E então o escritório conseguiu provar através de um laboratório sueco que o DNA daquilo que havia sido encontrado na peça íntima da moça não era daquele rapaz. E então foi provada a inocência dele. Ele foi então solto, mas antes de sair, ele pediu para chamar a moça. Chamaram a moça que o acusara, e ele então entrou na sala, a moça estava lá. Quando a moça olhou para ele e viu que aquele homem que ela havia acusado não era a pessoa culpada, ela começou a chorar. Então ele se aproximou e disse: olha, fique tranquila, eu perdoo você. Foi como se tirasse um peso dos ombros dela. Ela disse: foi como se tirasse um elefante de cima das minhas costas. Por muito tempo eu desejei a morte daquele homem, desejei que ele apodrecesse na cadeia. E agora ele era inocente e eu me sentia culpado por todo o tempo que ele havia passado na cadeia. Mas o que mais assim me ajudou e me curou foram as palavras daquele homem: eu conheci o Senhor Jesus, eu não guardo mágoa de você, você está perdoada. Gente, o perdão é algo espetacular. Por isso, quando nós falamos sobre a vida de José, e nós então olhamos aquilo que aconteceu com ele, e que ele poderia ter motivos de vingança, assim como muitos gostariam de ter, hoje a gente, por menos do que fizeram com José, nós queremos vingança, queremos assim tirar a limpo, queremos assim fazer justiça com nossas próprias mãos. Mas não é esse o pensamento divino. Por isso que Ellen White, no livro Parábolas de Jesus, na página 158, ela diz o seguinte: todos nós precisamos do conhecimento de nós mesmos, conhecimento dos nossos erros. Esse conhecimento resultará em contrição, antes de podermos achar perdão e paz. É importante nós nos conhecermos, porque se nós não estivermos aptos para o perdão, não vai adiantar nada o perdão. Lembra daquela história daquele rapaz que cometeu um crime e o irmão dele foi até o governador e pediu, implorou, e o governador disse: eu dou o perdão para ele. Mas ele tem que merecer o perdão, ele tem que estar pronto para ser perdoado. E quando o irmão foi na cela conversar com ele, perguntou: o que você faria se fosse perdoado? Ele disse: eu iria matar aquele juiz que me condenou, eu ia pegar uma por uma das testemunhas, ia matar pessoalmente. O irmão viu que ele não estava preparado para o perdão. É o que Ellen White diz: nós precisamos nos conhecer, conhecermos a nós mesmos, os nossos erros, para que possamos então dar valor ao perdão. Inclusive, dar perdão e receber perdão, assim, é uma via de duas mãos. É importante que nós pensemos nisso. A questão do perdão é algo muito delicado, tanto que esse tema deve estar enraizado em nossas mentes, para que o corpo de Cristo, que é a igreja, seja assim completo e a comunhão cresça. Se não houver perdão dentro da igreja, a igreja não prospera, gente. Ellen White fala que
a igreja do Senhor não pode prosperar enquanto tiver levedada pelo fermento da discórdia e da ira e da intriga. Tem que haver espírito de perdão. Por isso que um dia Jesus estava pregando e Pedro se aproximou de Jesus e perguntou o seguinte: Senhor, quantas vezes devo perdoar meu irmão? Até 7? E Jesus disse: não te digo que é apenas 7, Pedro, mas 70 vezes 7. Isso está em Mateus 18, verso 21 e 22. Eu creio que o maior motivo de nós perdoarmos nossos irmãos é aceitarmos um pedido de perdão. E aceitarmos o pedido de perdão é o maior motivo de nós perdoarmos as pessoas e aceitarmos o pedido de perdão, reformulando aqui a expressão, é o simples fato de que nós somos pecadores. Nós não merecíamos o perdão de Deus e Deus nos concedeu o perdão através da graça. Nós temos que, se somos agraciados, beneficiados pela graça, temos que estender graça também às outras pessoas. É muito triste quando a pessoa espera a vida inteira para dar perdão no momento final, no leito. E se a pessoa não tiver condições de dar perdão, de conversar mais? Há pessoas que perdem, por exemplo, a noção, o bom senso. A pessoa pega um Alzheimer, por exemplo, nunca mais retorna. A pessoa pega uma amnésia, nunca mais retorna. Eu conheço muitas pessoas que não perdoaram e aquilo ficou com um desespero na vida da pessoa. A pessoa a quem ele devia perdoar faleceu e a pessoa então, no desespero ali, eu fui visitar uma pessoa e o filho dela me pediu: vá visitar minha mãe no hospital. Quando eu voltei, ele disse: você perdoou os pecados da minha mãe? Que pecado? Eu devo perdoar a sua mãe? Não, minha mãe queria confessar os pecados para você, queria que você perdoasse. Ele disse: não é assim que funciona. Eu não sabia disso. E, se eu soubesse, eu teria colocado diante dela a pessoa do Senhor Jesus. Ele ficou com raiva de mim. De jeito nenhum, você devia ter perdoado os pecados dela. Quer dizer, a mulher esperou a vida inteira para se reconciliar com algumas pessoas, depois eu soube disso, e queria que eu perdoasse essa falha dela, de não ter procurado as pessoas. Então o perdão nos mostra justamente essa relação com Deus. Se nós entendemos que fomos perdoados por Deus, nós então temos que estender o perdão às pessoas que erram conosco e muitas vezes nos prejudicam. Nós temos que aprender essa lição. No judaísmo havia uma prática na cultura hebraica, que era justamente o fato de que uma pessoa, para ser considerada boa, tinha que perdoar 3 vezes a mesma pessoa os mesmos erros ou erros em sequência. Pedro até ampliou, disse: Senhor, até 7 devo perdoar. Jesus disse: não, Pedro, até 7 não. Aí Pedro até se assustou. Quantas então? 3 então? Não, Pedro, 70 vezes 7. Ou seja, Jesus quis dizer que nós devemos perdoar de uma forma ilimitada. Não importa se a pessoa vai retornar ao erro, se vai fazer de novo, o importante é que você vai ficar com a sua consciência limpa, porque quando você não perdoa, existe o espírito de vingança, e isso é mortal para qualquer pessoa nesse mundo. Tá? Percebemos que Cristo, quando falou para Pedro, Pedro, não digo que apenas 7, mas 70 vezes 7, Jesus, ele elevou a régua do padrão de perdão para os discípulos e para nós também. Vamos mergulhar no assunto do perdão nessa semana. Vamos ver como José tratou os seus irmãos que estavam diante dele, não o reconheceram. Ele podia se vingar deles de maneira tranquila, que não iria pesar na consciência dele, porque com certeza tudo que José passou foi fruto do erro dos irmãos dele. Mas José preferiu usar o perdão porque ele sentiu que Deus o havia perdoado também. Vamos ao estudo dessa lição da semana. Que Deus te abençoe, que haja uma bênção para você nessa semana e para todos nós. Fique com Deus, Deus te abençoe, é o meu desejo a você. Eu vou orar. Deus querido, obrigado por esse sábado, obrigado pelo momento de estudo, obrigado porque nós podemos aprender a perdoar de forma divina. Coloca isso em nós, implanta, Senhor, em nós essa virtude tão especial e tão necessária em nosso tempo. Obrigado por essa bênção, em nome de Jesus. Amém. Fique com Deus. Um beijo no coração para você. Amém.